Livro de Provérbios, capítulo de número 22, verso de número 6. Diz assim: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Vamos todos juntos? Vamos lá? Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. O tema da mensagem é o seguinte: cuidar não é educar. Diga assim: cuidar não é educar. Fala para o seu irmão: cuidar não é educar. Oremos. Eterno Deus e amado Pai, nesse instante irei ministrar a Tua santa e poderosa palavra. Que o Seu Santo Espírito venha trazer à minha mente tudo aquilo que deve ser ministrado, e que essa palavra possa entrar do mais profundo do nosso coração e fazer morada. Essa palavra é viva e eficaz, tem poder de mudar vidas, mudar histórias. Fale conosco, exorta, e Tu exorta porque tem nós como filho e porque nos ama. Fale conosco nessa noite, colocar Seus anjos poderosos ao nosso redor, que a Tua palavra vá e produza o resultado para o qual vai ser enviada nesse instante, que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Cuidar não é educar. Então hoje eu quero falar sobre educação, olhando na perspectiva vertical, nós para com Deus, Deus para conosco, e na perspectiva horizontal, eu para o meu irmão, eu para o meu familiar, para o meu filho e assim por diante. Então hoje nós vamos compreender o que é cuidar, o que é educar e por que tem essa diferença, porque Deus não cuida somente de nós, mas Deus nos educa. Para isso nós precisamos compreender as definições disso. Então vamos lá. Definições de cuidar e educar. Para vocês compreenderem que tem uma diferença muito grande em relação a isso. Eu não gosto de ver jornais sensacionalistas, né? Então qualquer dia vai sair sangue lá do alto-falante da TV, né? Antigamente eram notícias populares, não tinha? Que era o jornalzinho que se espremesse saía sangue. Fato é, meus irmãos, que acho que todos nós já tivemos a infelicidade de estar vendo e aparecer a senhorinha chorando pelo filho que morreu pela polícia. E falando assim: nossa, eu fiz de tudo para esse meu filho. Eu eduquei esse meu filho e olha o que aconteceu com ele. Então, na realidade, não educou do jeito que tinha que ser educado. Veja bem, eu não estou falando que essa mulher é culpada, ok? Mas ela cuidou, mas não educou. E nós verificamos com isso que muitos hoje em dia têm cuidado, mas não têm educado. Aí vão me falar: mas pastor, hoje em dia a situação está muito difícil. Financeiramente os dois têm que trabalhar para sustentar a casa. Concordo com isso. Infelizmente o custo de vida em São Paulo é um negócio absurdo. Mas o projeto de Deus para a mulher é ser mãe. Sabia disso? O projeto de Deus para a mulher é cuidar do lar e cuidar das crianças, que já é muito trabalho. Hoje a mulher, além disso, tem que cuidar das crianças, cuidar da casa e ainda trabalhar. É muito difícil. Então nem sempre o cuidado vai surtir efeito. O que vai surtir efeito é a educação. Ok? Vamos saber as definições de cuidar e de educar. Cuidar: tratar de responsabilizar-se por, ocupar-se de, responsabilizar-se por, prestar atenção. Quando você tem que sair para algum local, você tem que deixar o seu filho com alguma pessoa, um familiar ou um amigo, essa pessoa vai cuidar do seu filho. Ela não vai educar do seu filho. Você concorda comigo? O Isaquezinho, ele é 1000 por hora. 1000 por hora. Então, eu vou deixar... Vamos supor que eu chego lá e falo: Aninha, fica 2 horas aí com... fica 2 horas aí com o nosso irmão Isaac. E depois de 2 horas ele voltar comportadinho, sentar,
Opa, é desse jeito, irmão? Acontece isso com você? Vem a mesma pessoinha que você está todo dia junto. Então, eles vão cuidar. Mas fato é, meus irmãos, que não é educar, isso é cuidar, ok? Cuidado é a gente zelar por algo de outra pessoa, por algo que é nosso, ter cuidado acerca de algum bem que nós temos, ter cuidado do carro que nós temos, ter cuidado com o nosso filho e assim por diante. Isso é ter cuidado. Educar, o que é educar? Tem uma definição que eu achei muito legal, que diz assim: educação. No sentido mais amplo, educação significa o meio em que os hábitos, costumes e valores de uma comunidade são transferidos de uma geração para a geração seguinte. A educação vai se desenvolvendo através de umas situações presenciadas, experiências vividas por cada indivíduo ao longo de sua vida. O conceito de educação engloba o nível de cortesia, delicadeza, civilidade demonstrada por um indivíduo e a sua capacidade de socialização. No sentido técnico, a educação é o processo contínuo de desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais e morais do ser humano, a fim de melhor se integrar na sociedade ou no seu próprio grupo. Educação, do latim educations, no sentido formal, é todo o processo contínuo de formação, ensino e aprendizagem que faz parte do currículo dos estabelecimentos oficializados de ensino, sejam eles públicos ou privados. Ou seja, educação é nós fazer adquirir o conhecimento e a competência a outras pessoas, aos terceiros. Ensinar boas maneiras, ensinar e assim por diante. Quantos de nós falam assim, eu aprendi desse jeito, por isso que eu faço assim. Então eu aprendi que o normal é colocar o feijão embaixo e o arroz por cima. E tem pessoas que aprenderam que é o inverso, que não tem problema nenhum, que tudo vai se misturar no estômago e vai dar tudo certo. Ok? Então nós somos educados a partir de uma raiz, e muitas vezes essa raiz é familiar. Nem sempre é paternal, mas às vezes é avó materna. Geralmente é avó materna quando não são os pais. Mas fato é que a gente tem, a princípio, nós temos uma educação quando criança. É interessante falar e abrir, como o Cavalieri fala, abrir um parênteses, para nós falarmos sobre a responsabilidade que nós temos como criança, que eu vou falar dali a pouquinho também. Mas preste atenção. Criança já nasce com personalidade. Sabia disso? Criança já nasce. Ou sanguínea, ou melancólica, ou colérica, já nasce. Agora, o caráter dessa criança é formado até os 6 anos de idade. E é primordial que essa criança, quando pequena, tenha uma ótima educação até os 6 anos, tenha boas referências para que venha a ser um adulto perfeito, com as faculdades mentais perfeitas. Todo adulto problemático é porque não teve uma infância como deveria ter, ok? Então nós aprendemos que cuidar é o fato de nós tomarmos conta. Agora educar engloba muito mais do que isso. Quem já falou assim, fulano é sem educação? Tem pessoas que são sem educação, porque não tiveram educação. E é aí que nós vamos entrar. Na perspectiva cristã, nós temos aqui 4 etapas para nós educarmos uma pessoa. Primeira etapa, ter a sabedoria de Deus. Diga assim, ter a sabedoria de Deus. Muitas vezes nós não, olha, preste atenção que eu vou falar. A régua que nós medimos, a educação do nosso filho, é a régua que nós recebemos lá atrás. E pode ser, da maneira que você foi educado, foi feito da maneira errada. Então, meus irmãos, aonde nós vamos encontrar as ferramentas para que nós venhamos dar uma boa educação àquelas pessoas que precisam? A palavra de Deus. Então nós temos que ter sabedoria e pedir discernimento para o Espírito Santo de Deus para nos orientar qual o melhor caminho para nós educarmos. Segundo, diga assim, perseverança. Longanimidade, nós tivemos a aula de manhã na escola bíblica. Terceiro, repreensão. Diga, repreensão. E o quarto, amor. Então vamos lá, as 4 etapas. Então, o filtro que nós temos que passar, a educação que nós temos que dar às pessoas é, primeiro, pedir a sabedoria de Deus. Segundo, ter perseverança, longanimidade.
Terceiro, saber repreender, exortar, e a raiz repreender quer dizer animar. Olha que diferença toda faz, né? E quarto, o amor. Faço uma pergunta agora para os irmãos sabendo de tudo isso. Deus cuida de nós ou Deus nos educa? Deus somente cuida ou Deus nos educa? Deus nos educa, porque o cuidado está dentro da educação. Então Deus não só cuida de nós. Vou ficar vendo se ele está bem, ótimo, maravilha, não aconteceu nada com ele. Ou Deus nos orienta como nós devemos ser. O que é que nós fazemos aqui todos os cultos se não é educar os irmãos? Ser educado por Deus e educar os irmãos. Então diga assim, Deus nos educa e não simplesmente cuida de nós. Então nós temos que mudar alguns louvores. Deus cuida de mim, Deus educa a mim, né? Tem que ser diferente. Só que para nós entendermos como deve ser a educação que nós devemos dar às outras pessoas, nossos filhos, amigos e assim por diante, é necessário nós compreendermos como Deus nos educa. Quem concorda comigo? Porque olhando por essa visão, a gente tendo a compreensão de como Deus nos educa, vai ser essa fórmula que nós vamos usar para o nosso dia a dia, para os nossos filhos e assim por diante. Quem crê que Deus é um Deus de amor? Eu creio. Que é um Deus amoroso, compassivo, paizão, um amigo verdadeiro. Deus é tudo isso. Só que Deus, Ele não é bonzinho, como eu sempre falo, Deus é bom. E sendo bom, Ele não nos trata como se trata uma criança mimada. Pessoas mimadas é complicadíssimo, né? Eu tenho logo 3 agora para ninguém ser mimado, né, irmão? Não tem problema. Porque você tem que dar atenção para 3, não é exclusivo só para 1, isso melhora bastante. Mas não é via de regra. Às vezes tem pessoas que têm 5, 6 filhos e todos são mimados. Às vezes tem pessoas que têm filho único e esse filho não é mimado. Mas imagine, meu irmão, se Deus fizesse tudo aquilo que nós pedíssemos a Ele. Tudo aquilo que você pede para Deus, Deus conceda para você. Que problema nós iríamos arrumar? As adolescentes se apaixonam de uma forma... É até engraçado isso, né? Este é o homem da minha vida. Foi o primeiro que apareceu na frente dela. Jesus, me dá o fulaninho que ele é tão bonitinho. Aí Deus não ouve essa oração, vai preparar depois de alguns anos a pessoa correta. Aí com 30 anos de idade fala, Senhor, graças a Deus que o Senhor não ouviu minha oração quando eu era adolescente. Olha quem era o fulaninho. Então Deus nos trata como pai. Deus nos trata como tem que ser. Não é porque nós somos os queridinhos do Senhor que nós não vamos passar por problemas. Não é porque nós somos os queridinhos do Senhor que não vai ter tribulação em nossas vidas. Não é porque nós somos os queridinhos do Senhor que nós não vamos passar pela faculdade de Jeová. Quer ver um caso desse? Jó. Abre lá comigo em Jó. Livro de Jó. Capítulo 1, verso 1. Quem está entendendo essa mensagem, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Jó, capítulo 1, verso 1. Depois nós vamos ler do verso 13 ao verso de número 22. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó era o homem que toda mãe queria que a filha casasse. Pois bem, Jó era desse tipo assim, meu irmão, partidão. E Jó, meus irmãos, Jó ele desviava-se do mal. Era reto, temente a Deus. Eita homem, ó, isso era crente mesmo. Tinha tudo para ir muito bem a vidinha dele, mas ele não contava que do outro lado existia Satanás. E esse Satanás ia armar para a cabeça dele. Um belo dia, Satanás chega
na presença de Deus e fala o seguinte, verso 8. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu, ó meu servo Jó? Que Deus tinha que cutucar também, né? A onça com a vara curta, né? Tá Jó sossegado, com a sua mulher, com seus filhos, com seus bens. E aí Deus fala, tá vendo? Meu servo Jó. Homem abençoadíssimo. Tem crédito aqui no céu que você não tem nem noção. O homem é bom mesmo. Não se tem ninguém na terra como ele. Olha o que Satanás fala. Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Meu irmão, analisa o que eu vou te falar. Imagine se você ouvir Deus falando isso de você. Minha serva Marinalva, temente a Deus, serva abençoada, limpa a minha casa de oração como ninguém, desvia-se do mal. A gente enche, irmão. Deus está falando isso. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não é cercado de tu bens a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado está aumentando na terra. Ele estava falando o seguinte, ô Deus, veja bem, o Senhor deu uma mulher bela para ele, filhos abençoados, jumento 0 quilômetro, do ano, ovelha, servos em abundância, campo. Você acha que o camarada não vai gostar de você? Tira tudo dele para você ver se ele não vai debandar. Veja bem o que aconteceu num dia. Às vezes nós ficamos chateados pelo dia que nós temos, né? Às vezes furou o pneu do carro. Em casa você já discutiu com a mulher quando pequeno, já escorregou na cozinha, já levou um tombão, chegou no emprego, o patrão já falou um monte para você. Tem dias, né? Mas dias como esse, ou dia como este que o nosso irmão Jó recebeu, eu acho que ninguém soube na história. Veja bem, verso 13. E sucedeu um dia em que os filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e disse, os bois lavraram e as jumentas passeam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio o outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, e os moços os consumiu, e só escapei para te trazer a nova. No mesmo dia, estando ainda este falando, veio o outro e disse, ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram a fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Veio o outro. Estando ainda este falando, veio o outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e o adorou, e disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Este era um homem de Deus. Este era um camarada que Deus sabia realmente que era. No mesmo dia ele perdeu tudo. E lendo depois aconteceu coisas piores, que aí Deus vai querer levar uma com o diabo fala, é porque você só mexeu nos bens, mexe no corpo dele, aí ele pega a lepra. Presta atenção, Deus é um Deus bom, mas problemas acontecem na nossa vida. Muitas vezes acontecem situações na nossa vida para Deus nos moldar. Eu vejo algumas pessoas falar assim, eu sou desse jeito e não mudo. Que nem Gabriela, né? Nasceu assim, morreu assim, quer morrer assim. Eu sou desse jeito mesmo. Pois bem, vai pagar o
preço. Não tem como, meus queridos, estar na graça divina do Senhor, ser de Jesus Cristo e não querer mudar. Não querer mudar é querer pagar um alto preço perante Deus. Deus já sabe, eu não consigo perdoar. Meu irmão, que Deus vai colocar de situação na sua frente para você aprender a perdoar, você não tem noção. Eu não consigo, eu tenho que fazer uma falcatruazinha para... Aí Deus permite N situações para ver sua fidelidade. Deus exorta porque Ele ama. Deus chama a nossa atenção porque Ele tem nós como filhos dEle. E não é porque nós somos os queridinhos do Senhor que nós não vamos passar por problemas difíceis. Amém? Essa é a educação de Deus. Às vezes a pessoa fala, aonde Deus está que permite tudo isso? Porque Deus está educando este povo. Nós não ouvimos aqui o testemunho da nossa irmã Elaine em relação ao irmão dela. Ele era um frequentador de igreja, mas com tudo isso ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Vou te falar algo mais grave do que isso. Existem pessoas há mais de 10 anos na igreja que são apenas ouvintes da palavra. E às vezes uma tragédia muito grande para essa pessoa ser convertida pelo Evangelho. Existem dois tipos de pessoas: as convencidas pela verdade e as convertidas pela verdade. Se converter ao Senhor, muitas vezes só uma trombada na vida, às vezes só um divórcio para resolver, às vezes só uma doença grave para a pessoa se chegar a Deus, às vezes a falência do seu comércio para a pessoa ter um encontro com Jesus. Meus queridos, a melhor opção perante Deus é dobrar o joelho e falar: Senhor, eu sou errado, me muda, me transforma, faça de mim como Tu queres que eu seja. Bater de frente com Deus, meu irmão. Quem somos nós para dizer para o oleiro o que o oleiro deve fazer? Nós somos o vaso na mão do oleiro. Ele nos molda da maneira que Ele quer. Quem quer pagar preço? Eu não quero pagar preço aqui não, meu irmão. Deus fala comigo: você está errado. Eu estou errado mesmo, Senhor. É eu que estou errado. Eu confesso até pecado que eu não tenho perante Deus. Errei. Pecou contra alguém? Errou. Errei. Sou errado. Estou errado. Amém? Quem compreende isso, meus irmãos? Provérbios 3,12 diz assim: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Tem sido repreendido por Deus? Louve a Ele, porque Ele te ama. Repreensão muitas vezes é a gente chorar de dor. Porque é fácil as pessoas nos elogiarem. Não é bom ser elogiada? É bom, opa. Agora, quando a pessoa mexe na sua ferida, e nada melhor do que marido e mulher. Mulher sabe aonde te atingir. Ela sabe aquele apelido que você não suporta, ela sabe. E na hora da briga ela vai falar justamente aquilo para você. Vai. E vice-versa. Marido e mulher conhecem o ponto fraco do outro. E ninguém tira o outro mais do sério do que uma mulher ou um homem. Mas Deus não faz isso conosco, não. Deus repreende porque tem nós como filhos dele. Amém? Vamos lá. Dentro dessa orientação divina, como deve ser a nossa educação para com os nossos filhos? O maior desafio que eu tenho na minha vida não é nem o meu pastorado, é a educação aos meus filhos. Esses dias a Lili, a gente conversando, falou assim: André, como vai ser o Luquinhas e Isaac na igreja? Porque hoje a gente quer, não quer, tá aqui, né? Eu falei para ela, pra gente, como nós lemos, instrui o filho no caminho que deve andar.
Nós estamos instruindo eles no caminho que devem andar. Mas eles terão que ter um encontro com Jesus. Diga assim: Jesus não tem neto. Jesus só tem filho. Diga de novo: Jesus não tem neto. Jesus tem filho. É à toa a gente forçar uma situação, sendo que é o Espírito Santo que convence. Cabe a nós sim, debaixo da minoridade aí, que tem que estar do nosso lado, somos o tutor até os 18 anos de idade, no mínimo. Querendo ou não querendo, vai vir. Nem que for no laço, mas vai vir. Depois, vai tomar as trombadas na vida, aí volta como um cordeirinho. E às vezes tem que ter. Eu fui assim. Eu desviei aos 14 anos de idade, fiquei 4 anos aí fora. Quando a água bateu no lombo, aí a gente volta. Cordeirinho, pedindo perdão a Deus. É assim. Porque o mundo é cruel. Tem uma historinha que alguns irmãos sabem, mas é bom para aqueles que ainda não sabem. Camarada, ele estava entre a vida e a morte, né? No EQM, experiência de quase morte. Aí ele chega no céu, o anjo leva até o céu, a coisa mais linda do céu, aquela tranquilidade, aquela paz, os parentes lá, um negócio muito bonito, muito legal. Aí o anjo falou: ó, eu vou te levar no céu e depois vou te levar no inferno, você vai escolher onde você quer ficar. Chegou no inferno, meu irmão, sambão, ala do funk, da mulherada, aquela festa, cerveja para tudo quanto é lado, bebida à vontade. Camarada, ó, seu anjo, você é muito tranquilo, imagina a eternidade toda nessa farra aqui. Pois bem, aí tirou ele de lá. Você escolhe o quê? Então, volto a te dizer, seu anjo, eu prefiro o inferno. Chegou lá no inferno de novo, aquela destruição, ranger, sofrimento. Ele falou: não, opa, seu anjo, você enganou de inferno, esse não é o inferno que tinha. Ele falou: não, é que quando você vê aqui, ele estava em campanha eleitoral, estava na propaganda. Eles foram eleitos, você se elegeu, está aí, isso que é o inferno. O mundo é a campanha eleitoral do inferno, é a campanha eleitoral de Satanás. E no shopping é legal? É. E no cinema é legal? Tudo é lícito pra gente, mas nem tudo nos convém fazer. O pecado é gostoso, irmão. O pecado é gostoso. Se o pecado não fosse gostoso, a gente não precisava ficar falando que para a pessoa não se afastar dele. Uma mulher bonitona é feio? Não é, é bonito. Para a carne é excelente. Quem tem os solteiros aqui, meu irmão? Quem está solteiro aqui? Deus pode arrumar um homem e uma mulher crente bonita. Quem crê nisso aqui, meu irmão? Crê. Eu orei, Deus me deu. Ai, que maravilha. Mas, meus queridos, o mundo é terrível. Tome cuidado com o mundo. O mundo, com as seus prazeres, tem levado muitos ao inferno. Muitos. Por isso que nós temos que orar todo dia. Sabe por que eu vou estar todos os dias orando e eu oro sempre? Primeiro para a minha vida espiritual. Primeiro sou eu. Porque deixar de vir no culto, deixar de vir numa consagração, deixar de ouvir a palavra, de louvar a Deus, é dar brecha para o inimigo. Amém? E os nossos filhos, meus irmãos, infelizmente estão inseridos neste mundo. Às vezes, o jovem ele faz a seguinte matemática: bom, vou na igreja, tem algumas irmãs, mas não apareceu nenhuma ainda que foi do meu agrado. Só que no bailão lá, meu irmão, tem loira, tem marrom, tem de tudo quanto é cor, marca.
Esses dias, que dia que foi? Sexta-feira. Eu saí daqui da oração, parei no posto de gasolina. E aí você abastece e lá dentro, na loja de conveniência, você faz o pagamento. Eu entrei na fila, entrou umas garotas atrás, né? Eu vi que entrou 3 garotas e começaram a conversar. Olha a conversa das meninas. Nossa, tomei um porre tal dia, bebi todas tequila e assim, nem soube onde eu estava. Aí a outra, poxa, eu também fiquei bêbada. Olha, fiquei até dançando funk até tantas horas. Né? Aí veio na minha cabeça, o que esses irmãozinhos estão fazendo no mundo, meu irmão? Você quer uma mulher do funk para você? Você quer uma mulher que toma todas? É jogo desigual para a tua vidinha. Isso tem que ser falado para os nossos filhos. Tem que ser orientado para os nossos filhos. A gente tem que falar. Se eles quiserem, é problema deles. Mas a gente não pode ser omisso. A gente tem que falar que funk é trilha sonora do inferno. E isso eu vou morrer falando. Que o mundo é cruel. Amém? Instruir os nossos filhos no caminho é falar a realidade para eles. Instruir o nosso filho no caminho correto é a gente falar que o caminho correto é o caminho chamado Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem que perseverar, porque educação é um negócio muito complicado. Tem muitos pais que falam o seguinte: eu já dou o dinheiro, não preciso fazer nada. Eu já dou comida para eles, dou roupa para ele, dou toda a manutenção mensal para a vidinha dele, eu dou. Mas não dá um carinho, não dá um afago, não repreende, não faz nada. Aí cresce e fala: por que meu filho aconteceu isso com ele? Mas você não tirou um momento de lazer com seu filho, não levou seu filho para passear para lugar nenhum. E preste atenção, educação em filho, nós fazemos sem palavras. São os seus atos que vão dizer quem seu filho vai ser. Sabia disso? Aconteceu um episódio há um tempinho atrás, o nenê com 2 aninhos. Ele tinha mania de chamar chato. Tudo era chato. Chato. Fulano é chato. Nós pegamos ele, demos aquele sermão nele e tal. Aí teve um dia que ele fez uma arte e falou assim: Isaac, para de ser chato. Ele: papai, não pode. Chato não pode. Sabe por quê? Nós somos referência para ele. Não adianta falar assim: meu filho não pode mentir, que mentira é do capeta. Aí chega o testemunho de Jeová na sua porta, fala que eu não estou. Né? Aí você vai passar vergonha, que tem muitos que falam assim: minha mãe disse para falar que não está. Mas fato é, meus irmãos, o que nós somos é que nós vamos transferir para os nossos. Não tem aquele ditado: faça o que eu falo, como que é? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não é assim. Educação de filho é referência. Eu, graças ao bom Deus, eu tive essa referência nos meus pais. Eu nunca vi o meu pai cobiçar nenhuma mulher fora do casamento. Isso foi muito bom para mim. Filho, você tem que ser homem de uma mulher só, não olhar nem para a direita nem para a esquerda. Aí o filho vai andar com o camarada, ele olha para o... Educar o filho, educação é um negócio muito sério. Educação, meus irmãos, a gente tem que permitir aqueles que são mais chegados de nós nos orientar que nós estamos errando. Às vezes você está educando o seu filho da maneira correta e chega alguém e fala: fulano, não cria desse jeito que vai acontecer isso. E aí, infelizmente, tem pessoas que não têm neurônio, desculpa a expressão. Fica nervoso com aquele amigo, aquela amiga que fala com aquela orientação. Eu não quero chorar quando meus filhos estiverem adultos. Amém? Amém, meus irmãos. Para terminar, qual a educação, como deve ser nossa educação em relação com os nossos amigos? Diga assim: tem que ser uma relação de
sinceridade. Temos muitos colegas, mas amigos são poucos. Mas aquele que é amigo e você veste uma roupa e pergunta: eu estou bonito ou bonita? O amigo vai falar: ih, você está feio demais. Amigo que é amigo fala quando nós erramos. Fulano, você está errado. Não é patentear tudo que a pessoa faz. Pessoa errou, errou. Então, a amizade, a educação na amizade, primeiro é com sinceridade, perseverança, ir até o fim. Hoje, nós temos amigos descartáveis. Amigo, meu irmão. Amigo persevera até o fim. E nós reconhecemos as verdadeiras amizades é quando acontecem os problemas na nossa vida, as situações adversas. Quem já teve a experiência de passar um perrengue, daquele perrengue, e sumir os amigos? Fulano passa na rua, ele nem te reconhece. Tem. Mas a palavra fala que na aflição nasce o irmão. O amigo verdadeiro é aquele, quando você está lá por baixo, ele está do teu lado. Eu já tive situações de amigos que passaram por situações, camarada fez a presepada. Imagine uma presepada multiplicada ao cubo. Ele fez isso. E eu falei para a pessoa a qual ele feriu, falei: olha, ele é errado, ele é um canalha. Aí falei um monte dele. Mas ele é meu amigo e eu vou estar do lado dele agora. Eu fui atrás dele e fiquei com ele todos aqueles dias. Não aconteceu nem com um, nem com dois, eu já fiz isso. Amigo é aquele que está na hora onde todo mundo não quer ver o inimigo, mas não quer te ver. Amigo é aquele que está junto de você. E nós conhecemos esses amigos, meus irmãos, nessas horas difíceis. E não é passar a mão na cabeça não, é falar: ó, você errou, e você não deveria ter feito, mas estou aqui do seu lado para te ajudar nessa hora tão difícil. Nós devemos ser assim entre nós também. Amigos até o fim. Porque o irmão pecou, irmão pecou, é pecador, deixa ele de lado. O irmão pecou, está arrependido, irmão, estamos aqui juntos, nós vamos te ajudar nessa caminhada aí. Mas é mais fácil deixar de lado, né? Muitas vezes nós queremos ter amizade, irmãos que estejam do nosso lado como nós somos. Esse irmão é que nem eu, gosta de orar, gosta de louvar, está comigo. Então, mas se o irmãozinho já não é do jeito que a gente imagina, vamos deixar de lado. É justamente ao contrário. É a esses mais atenção, é a esses mais carinho, é a esses que nós temos que trazer mais perto de nós. Amém? E por último, como é a educação que nós devemos ter em relação ministerial? A relação pastor, ovelhas, ovelhas, pastorado. A relação entre você e aquela pessoa que você traz na igreja. Como tem que ser a educação que ambos têm que ter de um para com o outro? De perseverança, sim. Uma relação de amor tem que ser. Em Hebreus diz que deve-se obedecer o pastorado, para que o pastor não faça obra gemendo, porque ele há de dar conta perante Deus acerca das vidinhas. Tem que ter essa relação, sim, de obediência com o pastorado, de eu respeitar cada um de vocês, mas eu não posso fazer dessa relação um sistema ditatorial. E tem muito pastor que é desse jeito, que ele é o ditador. Falou, não disse, o diabo vai entrar na vida. Faltou no culto, o capetão vai lá com o chifrão na sua casa. Eu já ouvi cada coisa, você não tem noção. Mas tem que ter isso. Isso é educar. O pastor muitas vezes tem que chamar a atenção. O pastor muitas vezes tem que exortar do jeito que é duro até para mim. Às vezes fala: será que eu não peguei tão
duro, mas não é para o bem. Agora, pastor que passa a mão na sua cabecinha e fala que tudo está bem, isso não é amigo. Agora, quando o pastor junto fala, irmão, tu está errado, você não pode agir assim. Eu sempre conto o final da história, você agindo assim vai acontecer isso. Isso é ser sincero. Educação pastoral tem que ter sinceridade. E quando os irmãos já chegou para mim, pastor, eu não acho legal isso, eu não acho legal o senhor agir desse jeito, eu fico pensando, falei, realmente, não é legal. Amém? Sabe por que Deus está nos tratando assim? Porque Ele nos ama e porque Ele quer nos educar. Nós temos que ser crentes bem educados, onde o nosso andar, onde as nossas palavras condizem com aquilo que nós pregamos. Que tem de crente mal educado, você não tem noção. Crente caloteiro, crente mentiroso, crente fofoqueiro, crente com saião lá embaixo, cabelão lá embaixo e a língua de metrô. Tem. Quando nós somos educados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos agente transformador do nosso lar, da nossa casa, do nosso trabalho, da onde nós estamos. Amém, meus irmãos? Quem quer ser educado por Deus aqui? Deus é bom. Deus é bom. Glória a Deus. Feche seus olhos. Amém. Oh, aleluias. Aleluias. Feche seus olhos. Deus falou comigo através dessa mensagem, eu creio que falou com muitas vidinhas aqui também. Pode ser que você não teve a educação correta pelos seus pais, mas o Espírito Santo nessa noite está lhe educando no caminho correto. Pode ser que você não tenha referência, não teve referência no seu lar para educar os seus filhos, mas a palavra de Deus, Ele te dá um norte de como deve ser essa educação. Ser bem educado, nós abrimos porta onde não tem porta. Sabia disso? Ser bem educado no Evangelho é nós termos crédito no céu. E Deus quer isso para a gente. Deus quer isso para a tua vida. Vamos orar. Eterno Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por essa palavra. Tu és um Deus cuidadoso que cuida de nós, mas muito mais do que cuidar, Tu és um Deus que nos ensina. Tu és um Deus que exorta quando tem que exortar, que nos abraça num afago paternal quando tem que ser. Tu és um Deus bom para conosco, Senhor. Que nós sejamos também como o Senhor nas nossas relações. Que nós tenhamos, meu Pai querido, a sabedoria do Seu Santo Espírito para conduzir a educação para com nossos filhos, para com os nossos amigos, para com nossos irmãos da maneira que Tu queres. Que sejamos perseverantes, meu Pai, que estejamos juntos. Se porventura trouxermos alguém para a Tua casa de oração, que nós acompanhemos essa vida até o fim. Não deixemos de lado, meu Pai. Nós temos o costume de olhar só para o nosso umbigo e deixar as pessoas de lado. Senhor, que nós não sejamos assim. Espírito Santo, molda a nossa vida. Faça da nossa vida, Senhor. Faça da nossa vida. Faça da nossa vida um espelho para muitos, como crentes educados na Tua presença. É que eu te peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Amém.